Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar um pouquinho da psicoterapia, né? Psicanálise e ação de narrar. Do que falamos quando narramos? Falamos também de imagens. Então vamos abordar um pouquinho o pensamento de James Hillman, ou o modo como Gustavo Barcelos, né, que é um terapeuta brasileiro, que é tradutor do James Hillman, que faz a introdução de um livro do James Hillman chamado Uma Investigação sobre a Imagem, publicado pela editora Voz. Ele tem uma nota introdutória bastante importante, onde ele aponta alguns aspectos metodológicos da psicologia arquetípica, tal como é chamada a variante de psicologia junguiana de James Hillman, né? Ele diz assim, Gustavo Barcelos interpretando, né, a perspectiva do Hillman: o fato de sonharmos todas as noites nos dá testemunho nítido de que a psique tem a capacidade de criar imagens de forma independente, ou seja, por vontade própria e autonomamente, ou seja, sem intervenção da subjetividade de um ego consciente, né? Então, isso é bastante interessante, né? Quer dizer, desde Freud, desde a interpretação dos sonhos de Freud na virada do século XIX para o século XX, há uma percepção de que o sonho, dentre várias coisas que ele que podem explicar o que é o sonho, uma das possibilidades é que existe um processo autônomo de criação de imagens e que procura dar expressão de forma autônoma a uma parte daquilo que nós somos, né? Então, na psicologia junguiana, ele tem uma dimensão consciente, racional, e ele tem uma dimensão inconsciente. E o sonho seria uma das formas de expressão da linguagem do inconsciente. Portanto, tudo aquilo que acontece no inconsciente acontece de forma autônoma, independente da ingerência do consciente, da razão, né? E, fundamentalmente, o nosso inconsciente, a nossa alma, a nossa interioridade se expressa através de imagem, ou da linguagem das imagens. É assim que o nosso inconsciente fala, se expressa, né? E o sonho é uma dessas expressões, né? Mas também utilizamos a linguagem imagética no campo da religião, no campo da mitologia, no cinema, na literatura, né? Nos contos de fadas. Por isso que há uma afinidade muito grande entre o inconsciente, o sonho, e também a religião, a mitologia e todos esses campos que eu acabei de mencionar, porque todos eles falam através de imagens, e a expressão imagética é, por excelência, a expressão do inconsciente humano, né? Por isso que a variação de psicologia junguiana de James Hillman é chamada de psicologia arquetípica, porque trabalha com arquétipos, né? E os arquétipos são expressões imagéticas, são expressões dessa linguagem do inconsciente. E o foco nesse tipo de abordagem psicoterapêutica é encontrar a expressão da linguagem imagética, deixar o inconsciente falar, e à medida que o inconsciente fala, ele fala através de imagens, de metáforas, né? A questão há uma tendência na psicologia junguiana tradicional de interpretar essas imagens, e o que o James Hillman diz e o Gustavo Barcelos está explicando aqui é que imagem não é para ser interpretada, né? Quer dizer, o método que é utilizado pelo James Hillman é de não interpretação das imagens, né? Então não tem técnica para interpretar a imagem. A única técnica que é utilizada em psicoterapia, desde uma perspectiva do James Hillman, é o que ele chama de amplificação das imagens. Quer dizer, a imagem não é interpretada, a imagem é amplificada. A psique, o inconsciente, ele fala a linguagem das imagens, e tudo que a gente precisa é fazer a psique falar, mas ela tem que falar e continuar falando através da sua linguagem, que é a linguagem das imagens, e simplesmente isso, só isso, né? Então, tanto a técnica, tanto o sonho, por exemplo, quando um paciente, por exemplo, está narrando um sonho, o terapeuta não interpreta o sonho para essa pessoa, mas você fica ali escavando essas imagens e associando essa imagem com outras imagens e outras imagens e outras imagens, e assim
o inconsciente vai encontrando expressão, e isso é fundamental para que a pessoa encontre um estado de saúde psíquica. Não precisa de um terapeuta interpretando, precisa de um terapeuta estimulando para que essas imagens sejam amplificadas, sejam narradas, sejam contadas. Então ele diz assim, ó, a primeira questão metodológica importante do ponto de vista da psicoterapia, que é levada a cabo ao permanecermos fiéis à imagem, ao retornarmos sempre a ela, refere-se ao movimento anti-interpretativo. Anti. Porque quando você interpreta, você põe fim. Né? Tá bom, essa imagem significa isso, acabou a conversa. Né? E ao invés de você interpretar, você diz, e aí? Mas se a gente imaginasse isso que você disse de outras formas? Que outras associações você faz dessa imagem? Que elementos você acha que essa imagem tem a ver com a sua vida pessoal? E por aí vai. A segunda implicação metodológica importante pode ser descrita pelas seguintes observações, diz Gustavo Barcelos. Né? Lembra que ele está fazendo uma introdução a um livro do James Hillman, e cujo título do livro é Uma Investigação sobre a Imagem. Num procedimento interpretativo, entende-se que o que aparece na psique é fundamentalmente uma representação de outra coisa. Esse é outro debate teórico bastante importante e interessante, de que a imagem é uma representação de uma coisa diferente daquilo que ela é. Né? E a perspectiva do Hillman é de que a imagem não representa nada. Uma imagem é uma imagem. Uma imagem é apenas, ou tudo isso, uma expressão do inconsciente. Como expressão do inconsciente, deve ter o direito de se expressar e pode, inclusive, abrir a oportunidade para que o inconsciente continue se expressando. E como é que ele se expressa? Através de imagens. Então, se você verter essa imagem para uma linguagem racional linear, você coloca fim nessa expressão. Mas se você continuar imaginando, e continuar narrando, e continuar falando, de modo a estimular e a manifestar a representação imagética, o inconsciente continua falando. Se o inconsciente continua falando, ele vai compensar e vai trabalhar junto com o consciente, e esse é o estado de equilíbrio e de saúde, de acordo com Jung, diz ele complementando. A ideia é de que aquele trem do sonho, ou aquela cobra, ou aquele amigo, não está representando nada. Eles estão se apresentando. A psique não se esconde, mas está exposta à mostra sempre, no sonho, no sintoma, no discurso, na escolha de palavras, de frases, de repetições, na vestimenta, nas casas, nos hábitos, na decoração, no modo como me exprimo, no modo como caminho, como adoeço, como me relaciono, amo, odeio, morro, como construo a minha história. Interessante isso. A psique se expressa. Como é que ela se expressa? De todas essas formas, inclusive através do sintoma. O que o sintoma é? O sintoma é um signo. O sintoma é a psique falando. Né? Então, por exemplo, se algo dói, essa dor é um sintoma. Por que algo está doendo? Né? Porque a sua psique está falando. Né? E se você começar a explorar as imagens, talvez você chegue a um ponto em que você pode associar isso a algum movimento interno dentro de você, dentro da sua psique. Né? Agora, é preciso fazer toda essa dimensão falar. Me parece que o grande problema não é o sintoma, mas é que apenas quando o sintoma se expressa que você passa a ouvir essa dimensão, que é a dimensão do inconsciente, que se expressa imageticamente. Né? Então, às vezes você poderia ter prestado atenção em algo que a psique está dizendo e você não presta, e aí então ela passa a se expressar dessa forma um tanto quanto violenta, hiperbólica, que é o sintoma. Né? O que é mais difícil de vislumbrar dentro de um paradigma fortemente conceitual como o da psicologia é como responder às imagens em seus próprios termos, ou seja, imaginando. Né? Como é que a gente trabalha com a imagem? Imaginando, não interpretando, não transpondo a imagem em imagem. Né? A imagem só funciona através da imaginação. Então, quando o paciente sonha,
Ele sonha, e isso é uma expressão do inconsciente. Se ele leva isso para o consultório, você pode continuar dando expressão, ou pode estimular para que ele continue dando expressão a essa perspectiva imagética, que é para que ele continue imaginando, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal, né? Espero que você tenha gostado aí e que eu tenha ajudado você a compreender um pouco melhor esse autor tão interessante que é James Hillman, né? E esse brasileiro tão genial, tão interessante, nos ajudando bastante a compreender James Hillman, que é Gustavo Barcelos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.